Olha. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos na nossa quarta síncrona e essa é a turma 5. Deixa eu mostrar para vocês aqui os nossos slides. Então, bem-vindos, né, à nossa síncrona. Eu espero, nós vamos perguntar para vocês melhor, né, mas a nossa agenda de sempre é essa, né, onde nós estamos, o compartilhamento do dia, alguns conceitos, e vamos definir quem vai compartilhar na próxima síncrona e os nossos próximos passos, né? Eu gosto de começar sabendo um pouquinho de vocês, né? Quem é que fez o futuro desejado? Quem fez o diagnóstico? Qual que é a impressão de vocês? Ana, você tem o link para o diagnóstico, para a nossa pergunta, nosso Tenho, questionário? vou colocar aqui no nosso grupo do WhatsApp e também aqui no chat. Nós fizemos uma enquete simples, tá, pessoal? Só para a gente saber como é que vocês estão indo nos exercícios, tá? Especificamente o futuro desejado e o diagnóstico situacional, análise situacional. Então, vocês vão ver aí no chat, a Ana colocou no chat um link, que é um Google Forms, tá? É só uma pesquisa rapidinha. Ó, a Cláudia está falando que quer entrar no grupo de WhatsApp, legal. A Ana te coloca para dentro, Cláudia. E nessa pesquisa, então a gente só quer saber isso. Fez futuro desejado, fez o diagnóstico, e aí? Quer registrar alguma impressão? O Ana, Sim, você tem o link que vê o resultado? O edit? tenho. Peraí, Manda que eu para te mim mando. no meu zap. Aí eu abro aqui. Pronto. Ó, nós já temos 11 respostas, tá, pessoal? 11 respostas. Nós temos 95 participantes. Quando chegar na metade, 40 e poucas respostas, a gente abre e vê como é que vocês estão. Ó, o Adriano também está pedindo para entrar no grupo, viu, Ana? É, esses chats, né, de cada aula são salvados, né, Ana? Você tem salvado os chats. Então, às vezes as pessoas colocam informações relevantes, etc. A gente tem salvado todos os chats. 16 respostas até agora. 19. 21. O link para essa pesquisa está no chat, pessoal. Quem chegou, quem está chegando. Nós estamos com 99 pessoas na sala. A gente quer chegar a 47 respostas. Nós estamos com 24 agora.
27 respostas. Trinta respostas. Mais um tiquinho, a gente começa a discussão. Trinta e nove respostas, pessoal. Mais um pouquinho, a gente começa. Quarenta. Quarenta e três. Dou-lhe uma, dou-lhe duas.
44. Joia, pessoal. Então, vamos ver como é que nós estamos aqui com a turma, né? O futuro desejado, o sim está ganhando. Olha só que interessante, né? De 45 respostas, 26 já fizeram, 19 ainda não. Então, pessoal, quem não fez o futuro desejado, faça, porque é um exercício muito interessante de se fazer. É um exercício de juntar a turma e começar a pensar o trabalho, começar a pensar o nosso trabalho, né? E o diagnóstico situacional, o sim também está ganhando, 26 a 19. Mesma situação. Mesma situação, né? E aí, o que o pessoal está falando aqui, né? Faremos, ainda não fizemos, mas vamos fazer depois da eleição do Conselho Tutelar, tá certo. Está todo mundo meio apertado, né? Estou começando o curso hoje, está tudo bem, nenhuma observação por enquanto. Todos os requisitos querem continuar trabalhando na Justiça Federal, acho que todos os requisitados, né? Acho que aqui. Gostei muito, vou fazer essa observação. Muitas coisas dependem mais das instituições do que do esforço do pessoal, é verdade. Muita coisa depende da instituição. Mas se a gente for analisar aquilo que a gente quer conquistar e falar assim, o que eu consigo fazer que não dependa da instituição, a gente vai achar um monte de coisa que a gente consegue fazer sem a instituição, sabe? Eu gosto de fazer duas colunas assim, sabe? Depende do chefe ou de recursos, DCR, e não depende do chefe de recursos, NDCR. E tipicamente o NDCR mata a pau, mata. É a maioria absoluta, não depende de ninguém. Eu posso fazer. Os exercícios propostos auxiliaram a ter uma visão dos anseios da equipe e da realidade geral da zona eleitoral. Foi possível traçar planejamento de forma ampla, visualizando maiores questões da zona eleitoral, e também foi possível traçar estratégia específica para tratar essas questões. Foi também uma forma de deixar a equipe ciente das diversas dimensões do trabalho. Exercícios práticos úteis. Muito bom, legal, gostei do feedback. Servidores trabalhando com entusiasmo e motivação, muito legal. A importância de avaliação constante do ambiente de trabalho e da gestão da equipe com base em indicadores reais, com certeza. Senti que eu e minha equipe estamos em sintonia e realizando um bom trabalho na zona eleitoral. Nosso trabalho está em dia e temos bons indicadores. Que bom, que joia. Isso é qualidade de vida, né? Isso com certeza é qualidade de vida. Em razão das eleições do Conselho Tutelar, estamos com atividades em atraso, mas já estabeleci que após as eleições vamos botar a coisa, vamos botar para quebrar. Tá certo, tudo bem, tudo tem sua hora. Sobre o futuro desejado, gostei muito de ouvir o colega da zona eleitoral de Passos. Identifiquei na sua fala muitas das experiências pelas quais já passei no trabalho do TRE. Escutar o colega é sempre uma coisa diferente, né? É sempre legal, né? A gente tem a empatia com quem está nos nossos sapatos, né? O futuro desejado, os apontamentos são coincidentes. O diagnóstico situacional é um questionário de autoanálise. Nossa unidade está em ordem, serviço em dia, a equipe trabalha comprometida, manutenção da situação, sem prejuízo de adotar inovações positivas no exercício das atividades. Legal. No diagnóstico, destaco a importância de automatizar o máximo possível as tarefas. Futuro desejado, muita variação das opiniões. Está certo. Olha só, pessoal. Assim, esse exercício do diagnóstico, né, diagnóstico situacional, primeiro, ele depende da sua percepção. Então, se você é uma pessoa que tem uma percepção mais dura, mais exigente, talvez as suas notas sejam piores, né? Então, isso não necessariamente quer dizer que é um desastre. É a sua percepção, só isso. Esse exercício, ele é um exercício de autoanálise, no final das contas, tá? É um exercício de autoanálise. E o que a gente quer de vocês é exatamente isso, é essa possibilidade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vocês estão me vendo, Ana? Eu não estou me vendo. Sim, estamos. Beleza, então tá. Acho que estava pindado uma tela escura para mim. Beleza. Então, é um exercício de autoanálise. Se você não ficou bem na fita, pode ser que você tenha muita coisa a fazer e pode ser que você não tenha. E está tudo bem. Não é ficar bem na fita aqui nesse exercício não quer dizer nem bom nem ruim.
Tá ok? Bom, vamos continuar nossos slides aqui. Então, pessoal, olha só, nesse questionário diagnóstico, aqui a turma 5, nós tivemos 27 respostas, 27 questionários preenchidos, né? E a gente foi dando uma pontuação para cada pergunta que a gente acha. Se a resposta é positiva, ganha um pontinho, muito positiva, 2 pontinhos, e assim por diante. A negativa ganha menos, né? Então, a gente, no final das contas, a gente deu uma pontuação para aquele questionário respondido, né? E aí, dependendo da pontuação, você está a gente encaixou vocês em alguns níveis, em desenvolvimento, expert, mestre, top e lenda, né? Então, olha só, na turma 5 especificamente, vamos ver o que nós temos aqui. Espera aí que eu estou falando do slide. Eu vou passar para o questionário em tempo real. Espera aí, eu vou compartilhar com vocês as respostas em tempo real. Está carregando aqui. Compartilhar a tela. Então, está aqui, ó. A turma 5, ela teve, então, 27 questionários respondidos. E na turma 5, o que a gente percebe não tem nenhuma em nível 1 em desenvolvimento, ou seja, com a nota abaixo de 379 pontos, né? Expert, nós tivemos 13 no segundo nível. No nível mestre, nós tivemos mais 7. No nível... não, em desenvolvimento, no primeiro nível nós tivemos 6, ó, tá vendo? Esse rosinho aqui, ó. 6 no primeiro nível, 13 no segundo, 7 no terceiro. E deixa eu ver aqui, nós temos esse aqui, ó, um top. E a gente não teve nenhum mestre, nenhuma lenda, né? Nós não tivemos nenhum que está com tudo pronto, está tudo resolvido, né? Isso é bom. Isso é bom porque significa que nós temos coisas a fazer, né? Mas olha que interessante, pessoal. Vocês aqui da turma 5, só 27 responderam. Precisamos responder. Como vocês falaram, né? Deixa passar a eleição do Conselho Tutelar, aí a gente responde e a gente pode voltar a esse instrumento de autoanálise, de reflexão novamente no futuro, né? Até o final do curso a gente ainda tem essa possibilidade, tá? Deixa eu botar aqui para compartilhar a minha tela, que eu... Então, onde é que nós estamos, né? Pessoal, nós estamos aqui, na quarta síncrona, né? A gente pisca o olho e já cobrimos um quarto do curso. Olha que coisa, né? E hoje nós vamos falar de produtividade. Então, vou fazer reflexões sobre produtividade no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana. Que conceito é esse? Tá bom? Espera um pouquinho que a gente chega lá. Antes da gente avançar, eu quero elogiar o pelotão de frente, né? Nós temos aqui o pessoal que está mais absorvendo e utilizando os conteúdos no ambiente virtual de aprendizagem. Então, nós temos o Hugo Frederico, o Alexandre Pontes, o Jailton Santana, o Maurício Suzigan, o Rafael Fabre, a Vivian Gutierrez, a Flávia de Pinho, a Camila dos Reis, o Arnaldo Brasileiro e o Everton Pereira, que são os 10 que estão mais absorvendo, mais utilizando o ambiente virtual de aprendizagem. Parabéns, pessoal. Parabéns, porque segue aquela regra, né? Quanto mais eu dou, mais eu tiro em troca, né? Quanto mais eu me empenho, mais eu capturo. É a lei do retorno, né? E hoje nós vamos falar, então, sobre o Cristiano da ZE 042, e se tiver mais alguém disposto a compartilhar, a gente coloca. Antes da gente fazer o compartilhamento, Cristiano, eu queria fazer uns agradecimentos, pessoal. Nós criamos um grupo de tração de pessoas voluntárias, né, que veem os slides que vão ser apresentados de antemão
e faz uma crítica, né, para nos ajudar a traduzir melhor para a Justiça Eleitoral as situações das justiças, das outras justiças. Então, essa crítica está sendo super interessante, super importante, para a gente passar para vocês uma experiência mais aderente à realidade de vocês. E esse grupo de tração, então, é composto pela Alcineia, pela Patrícia Camargo, pelo Euder Monteiro, pelo Leandro Barbosa, pela Andréia Silveira, pela Gisele e pela Cíntia, tá bom? Então, eu quero deixar aqui o agradecimento a essas estrelas ocultas, né? Não tão ocultas, mas voluntárias, que estão dispostas, estão aí trabalhando para ajudar o bem comum, que é uma boa experiência para vocês. Então, agora eu vou passar a palavra para o Cristiano. Cristiano está em sala? Sim. Opa! Então vai lá, Cristiano. Boa tarde. A palavra está contigo. Deixa eu... Nossa Deus. Acabou de chegar o pessoal para a reunião da eleição do Conselho Tutelar. Você vai compartilhar a tela, Cristiano? Vou. Você vai fazer o... Você vai participar ou você vai ficar aqui? Bom, o tema que coube a mim foi... a reunião com os partidos políticos. Eu vou deixar assim mesmo, são só 6, rapidinho. Tá ótimo. O que nós fazemos aqui? A reunião dura em torno de 2 horas, um pouco mais se tem um pouquinho mais de participação deles. Normalmente nós fazemos uma reunião só. Raramente houve a necessidade de fazer 2 reuniões. Com relação à prestação de contas, às vezes a gente deixa, que é uma reunião mais técnica, a gente deixa mais com os contadores e com os principais candidatos. A gente pede a participação dos presidentes, candidatos a prefeito, principalmente, advogados e contadores. A gente segue essa sequência: registro de candidatura, depois a prestação de contas de campanha e depois a propaganda. Sobre o registro de candidatura, a gente passa a ideia para eles de quanto antes o partido registre seus candidatos, mais tempo ele tem para fazer campanha, já que a campanha também, o tempo de campanha reduziu. Depois a gente entra na prestação de contas. Quanto antes o partido registra os seus candidatos, pode abrir a conta bancária, arrecadar e começar os autos de campanha. E, por fim, a propaganda propriamente dita. A gente coloca o pode, não pode, dá uma pincelada nas características. Nós temos 5 municípios, então a gente tenta pontuar um pouco mais das características de cada um dos municípios, que cada um tem uma característica bem distinta. E nesse momento, que é o momento ideal para propor acordos preventivos aos candidatos com a presença do juiz eleitoral e do Ministério Público. Na parte do registro de candidatura, a gente faz o levantamento do quantitativo de candidatos da última eleição. Com base nesse quantitativo da última eleição, a gente já traça mais ou menos uma expectativa, que vai ser confirmada pelas atas dos partidos que vão ser enviadas para nós, mas a gente prefere ter um pouco mais de trabalho antes e já fazer esse levantamento, porque a quantidade de candidatos é a quantidade de registro de candidatura, em torno de 10% para mais ou para menos, e vai ser a mesma quantidade de processos de prestação de contas depois. Então, a gente distribui os modelos das atas para os partidos, porque é uma fonte enorme de problemas que a gente vinha historicamente percebendo, que número de candidato invertido, escolhe um número na convenção, faz a campanha com o número do outro candidato, não coloca todos os partidos que fazem parte da convenção. Então, a gente identificou que a primeira fonte de problema dos partidos estava na ata de escolha dos candidatos. Então, a gente distribui esses modelos, a gente pega do tribunal, adapta e repassa para os partidos, né? A gente também a gente tenta já adiantar. Na verdade, a gente pega o contato, mas a gente também distribui o nosso contato
porque normalmente eles escolhem uma ou duas pessoas por partido, ou às vezes um contador que faz de um grupo político inteiro o registro de candidaturas, né, no CAND. Então, a gente tenta dar uma polida também nessa parte da introdução dos dados no sistema, porque são os dados desse sistema que vão alimentar todos os outros sistemas dali para frente, né? A gente alerta sobre o prazo de validade das certidões, porque as certidões têm umas que são 30 dias, então a gente pede para eles não deixarem para a última hora, porque se deixar para a última hora também, eles podem não conseguir todas as certidões, e não conseguindo todas as certidões acaba prejudicando o registro de candidatura deles. A gente mostra em uma tabela o quantitativo de candidatos de cada sexo, porque é outra fonte de problema que a gente identificou em eleições passadas, e a gente tem, aqui pelo menos, não tem mais acontecido esse tipo de erro, né? Se o candidato registra os seus candidatos antes, esse é outro argumento que a gente usa para tentar adiantar o registro de candidatura deles. E se o partido registra os candidatos antes, ele pode começar a campanha enquanto os adversários ainda estão juntando os documentos. Então, os prazos para impugnação podem passar sem maiores sobressaltos. Então, esse argumento a gente percebeu que fez muito resultado. Na última eleição, no último dia de registro de candidatura, a gente teve um ou dois partidos apenas, de 5 municípios. Então, os registros de candidatura na Zona 42 aqui de Picas foi bem antecipado, funcionou muito bem. E entrando antes, o próprio cartório já pode ir dando andamento nos prazos, publicando os editais, etc. Depois a gente entra na parte da prestação de contas de campanha, que um grande problema que eles têm é a abertura da conta bancária para a campanha. Então a gente orienta, a gente conversa antes com os gerentes das agências para que eles se preparem para esse quantitativo que a gente já levantou. E nesse momento, normalmente, a gente já tem até as atas das convenções, então a gente já sabe quais os bancos que tradicionalmente abrem as contas, então a gente já conversa antecipadamente com os gerentes para que eles se preparem, que consigam abrir a conta quanto antes para começar a fazer a arrecadação e, consequentemente, os gastos de campanha. E a gente também tem o contato direto com os contadores responsáveis, que a gente sabe que a responsabilidade também é dos candidatos, mas que na prática são os contadores que vão tocando esse tipo de trabalho. E por último, o último assunto que a gente coloca é a propaganda propriamente dita. A gente reforça que só podem começar após a abertura da conta bancária própria. A gente também observou historicamente alguns gastos eles já faziam antes da própria abertura da conta bancária, e teve até candidato a prefeito eleito com esse tipo de problema e passou o mandato dele com essa espada na cabeça, com o tribunal. A gente passa o pode, não pode, dá uma pincelada rápida e repassa para eles impresso. Esse é o momento propício para costurar acordos de conduta entre os candidatos, especialmente os prefeitos. A gente reforça, né, que o período de campanha, bom, pelo menos até a última eleição, né, mas a gente não sabe como é que vai ser para a próxima, mas o período de campanha era menor, então a gente sabe que acaba sendo, na próxima eleição, que é uma eleição municipal, é uma eleição mais quente, então eles, corpo a corpo, em cidades menores, é muito, muito forte. Então a gente já conversa com eles, já prepara a questão de distribuição de santinhos, as mesas nas calçadas para evitar atrapalhar o trânsito dos pedestres, os cavaletes, né, que também aqueles acabam se empolgando, carros de som que não respeitam o distanciamento mínimo, né, e a altura o distanciamento dos locais em que não pode ter passagem de carros de som. Eu aproveitei o exemplo de um colega, eu não lembro de onde, a gente usou na reunião uma única vez, mas foi o suficiente. Eu peguei o mapa da sede e marquei 200 metros dos locais em que eles não poderiam transitar. Então, praticamente,
o centro todo da cidade não poderia, que é onde eles queriam passar. Então, eles mesmos já acordaram que eles não teriam carro de som, mesmo podendo utilizar. Não utilizaram e a eleição foi bem mais tranquila. Né? E a questão das bandeiras, porque a bandeira tem, eu pessoalmente acho que tem um agravante que ela pode virar uma arma numa confusão, como já aconteceu quando eu trabalhei em Araçuaí. E por último, eu queria chamar os colegas para mudança de atitude. Normalmente, o que se fala da justiça é que a justiça ela fica parada esperando que as partes venham a ela para que sejam resolvidos os problemas. Mas a justiça eleitoral ela é uma justiça diferenciada. Nós temos prazos muito curtos, nós temos data e hora para apresentar os nossos resultados para a população, para o nosso cliente. Então, eu conclamo os colegas para não esperar que os problemas cheguem ao cartório, que passem a ter uma atitude proativa e preventiva. Eu acho que isso é fundamental. Atuar para que o problema não ocorra. É diferente de atuar para resolver o problema depois que ele acontece. Resolver o problema depois que ele ocorre é o trabalho diário do juiz. Eles fazem isso todos os dias. Essa é a função deles. Agora, se o cartório, com o apoio do juiz eleitoral, obviamente, passa a ter uma atitude proativa e preventiva para evitar que os problemas não ocorram, a quantidade de processos, de representações, etc., que nós temos tido aqui nas últimas eleições, com 5 municípios, é uma quantidade ínfima. A quantidade de processos que nós temos de representações, eu acredito que não chegaram a 10 representações dos 5 municípios. Então, enquanto de um lado, em tese, nós temos mais trabalho, de outro lado, com certeza nós temos muito menos trabalho com os processos. Então, libera o pessoal do cartório, a equipe do cartório, para se concentrar efetivamente na parte administrativa da eleição, de preparação das urnas, de teste de carga, aquele monte de teste da informática que a gente tem que fazer, preparação de JE Connect, isso tudo a gente tem muito mais tempo, porque nós não despendemos esse tempo com processos que podem ser evitados, entendeu? E esse encadeamento lógico dos assuntos mostra as vantagens para o partido político se organizar e registrar seus candidatos com antecedência, não deixando para o último dia. Assim, a distribuição do trabalho do cartório também melhora. E melhora muito. O resultado final da eleição depende de uma série de pequenos atos, pequenas engrenagens que têm que estar todas azeitadas e funcionando devidamente para que a gente consiga atingir nosso resultado de uma forma eficiente. Que eu vejo muitas vezes que eu faço do mesmo jeito, o resultado sai, se for 9, 10, 11, 1 hora da manhã, o tribunal que espere, eu não vou correr, eu não vou fazer nada diferente disso, não. Mas eu acredito veementemente, eu sou um adepto de que a gente pode sim melhorar, a gente pode sim fazer melhor, a gente pode sim ser mais eficiente, a gente pode fazer mais com menos. Nós temos uma gama enorme de ferramentas, inclusive uma que a maioria dos colegas torce até o nariz, que é o JE Connect, mas que desde que nós começamos a usar, que foi na primeira oportunidade que nos foi colocado, a nossa zona eleitoral, mesmo tendo herdado mais um município, mas mesmo antes disso, no rezoneamento, a gente consegue fechar a eleição dos 5 municípios, com só uma exceção, que foi quando a primeira eleição, o primeiro turno que a gente teve com Chácara, que a gente herdou, mas no segundo turno a gente conseguiu corrigir as falhas que foram identificadas no primeiro turno. Então a gente consegue acabar a nossa eleição em torno de 5h40, com todos os 5 municípios transmitidos, recebidos e confirmados pelo tribunal. Então, assim,
não é corrida, não é pressa, mas a utilização das ferramentas que já existem podem melhorar muito o resultado que os próprios partidos políticos, a gente conversando com eles, veem essa mudança e evita que, no nosso caso, que são 5 municípios, o deslocamento dos outros 4 municípios para a sede para esperar o resultado. Então, através de aplicativo, através da transmissão dos boletins de urna dos próprios municípios, a gente antecipa muito isso e evita um deslocamento que existia dos outros 4 municípios para o cartório eleitoral para esperar o resultado. Então, eu gostaria de deixar, se fosse uma só mensagem, porque que fosse essa mudança de atitude dos colegas para essa atitude proativa e preventiva, que ela faz toda a diferença no resultado final. Eu acho que é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Obrigado. Chique, viu, Cristiano? Muito legal. Você podia compartilhar esse material no grupo? Eu acho que os colegas com certeza vão gostar de ter essa referência, viu? As suas orientações. Eu acho que é isso. Maturidade de gestão, pessoal, é isso. É você ser proativo. É você antecipar as coisas, você trabalhar preventivamente, né? E traz resultado, né, Cristiano? Você vive isso. Chamar os partidos para uma reunião, combinar as regras do jogo, né? Explicar onde não pode, o que pode fazer, o que não pode, né? Pegar os contatos, passar modelo de prestação de contas, orientar a abertura de conta, né? Então, quer dizer, tudo isso que você faz significa o quê? Menos trabalho ali na frente, né? Menos encheção de saco. Por exemplo, você tem dificuldade em intimar para prestação de contas? Durante a prestação de contas, a gente ainda consegue, mas para os candidatos, os não eleitos, que o imóvel alugado também já foi devolvido, aí começa a ter problema. Que é Então, que o ideal seria continuar podendo usar o mural. O mural, acho que é a melhor ferramenta que a gente tem de intimação e que, por uma decisão do tribunal, a gente não pode usar fora do período da eleição. tá. Agora, você tem o contato, e-mail e telefone de todo mundo? Sim, a gente faz uma tabela dos contadores, dos presidentes de partido, tudo separado. Então, e você já experimentou ligar para os caras, chamar para a zona eleitoral e intimar ali no balcão? Você já conseguiu fazer alguma coisa dessa? Para evitar carta com a R, com isso, com aquilo outro e tal? Normalmente eles atendem, mas esses não eleitos é que são mais problemáticos. Uhum. Eu Aí tive some. caso de candidato que simplesmente foi embora para Portugal. E o advogado renunciou por algum motivo. Então, ele está com problema, que acabou de fazer um concurso, foi aprovado e não vai conseguir a certidão de quitação. Aham. Mas ele pediu para isso, né? Concorda? Quer dizer, então também a gente não tem que ser babá de partido, né? Eu acho que a última coisa que você é aí na 042 é babá de partido, correto? Não fico A chamando. última. O Euler gosta de ligar para o pessoal, vem cá, vem cá. Eu falo assim, não, a gente explica tudo que a gente precisa e dentro do nosso limite a gente pode, para que eles não incorram em erros básicos. E assim, realmente melhorou bastante. Muito A legal. cada eleição tem melhorado. A 042 está onde, Cristiano? Geograficamente, a gente fica próximo de Juiz de Fora. Como é que Quase chama a divisa com comarca o aí? Rio. Bicas. 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 Ah, tá. Até Legal. uma grande Bicas. Grande Bicas. É a Serra da Mantiqueira, né? Região bonita, né? Não, aqui nem chega a ser Mantiqueira mais, não. Já desceu a serra. É alto da Serra, mas a Mantiqueira é mais para a divisa de São Paulo. Ah, entendi. Entendi. Legal. Aqui é mais próximo do Rio mesmo. Tá. Muito bom.
Olha só, o Cristiano, você é um exemplo vivo de que vale a pena prevenir do que remediar, né? E me conta, como é que está a situação da lotação aí da sua... Quantos eleitores você tem? Quantas sessões eleitorais? Agora eu vou ter que olhar, porque teve uma mudança aqui. Bom, nós Mais temos ou menos. Não precisa cinco ser... municípios, Ah, uns 26 mil eleitores, uma zona rural não muito extensa, que faz muita diferença. É outra das coisas que a gente tem trabalhado, o enxugamento, a concentração maior possível dos eleitores, para evitar uma distribuição geográfica muito grande das sessões. Facilita na hora do transporte dos eleitores e facilita também para a gente fazer a totalização. A gente transmite os resultados dos próprios colégios que a gente usa na eleição. Então, isso também adianta tremendamente o resultado e tem essa inversão logística que a gente achou tremendamente vantajosa, desses candidatos, esses partidos dos outros municípios não precisarem mais vir até Bicas para saber o resultado. Na própria cidade, poucos minutos depois que fecha a última urna, eles já têm o resultado, inclusive dos vereadores, né? Porque do prefeito, normalmente sai 2 boletins de urna, eles já fazem uma projeção, porque já sabem quem ganhou, cidade menor. Mas dos vereadores, eles tinham muita dificuldade, então o cartão ficava cercado, né, dos candidatos a vereadores, querendo saber quem tinha sido eleito e quem tinha perdido. Então, com essa inversão de transmitir no próprio local de votação, através do aplicativo, eles rapidamente já ficam sabendo. E tem 10, 12 anos que a gente consegue fechar antes das 6 horas. Então, assim, acaba sendo das primeiras do estado a fechar, já conseguimos ser a primeira zona eleitoral do estado a fechar. E o meu juiz adora isso, né? Gosta bastante disso. E a promotora que mora em Juiz de Fora também agradece, que os colegas dela de Juiz de Fora ainda estão trabalhando, ela já está em casa com o marido dela, tranquila. legal. E fechou Muito 5 bom, cidades. muito bom. Que joia. Cristiano, muito bom o seu testemunho. Eu gostei demais. Eu acho que você seria um ótimo candidato a fazer uma live com a gente para falar sobre isso, a preparação para a eleição, sabe? Você topa depois fazer uma live? Ou uma outra coisa que eu pensei, numa das aulas lá do final, você repetir essa experiência para as outras zonas eleitorais, para todas as turmas, tá? Eu acho muito positivo o seu exemplo, tá bom? Eu acho que né? Joia. Eu vi aqui que no nosso chat que a Vilma falou uma coisa relevante. Foi tanta gente aqui no chat que eu perdi aqui o. Cadê a. Ela falou que faz os grupos de WhatsApp de contadores e presidentes Isso, dos partidos isso. para passar Faz as grupos de orientações. WhatsApp. Joia, ótimo, ótimo. Legal. Uma curiosidade que eu tenho é como é que você lida com os mesários, Cristiano? Mas o que especificamente? Como é que você lida com essa preparação? Se você tem muito mesário faltoso? Não, a Não? Como é gente que não. é? Como é que Não. você... A gente criou, já há bastante tempo, a gente criou um rodízio dos mesários. Então, a gente sabe que não tem escala, são funções diferentes só. Então, presidente, primeiro, segundo mesário e secretário. Então, a gente falou assim, olha, vocês não são obrigados a trabalhar. Vocês vão ter um rodízio agora. Se o presidente sair, na próxima, o primeiro mesário vai ao presidente, o segundo vai para o primeiro, o secretário, a gente coloca mais uma pessoa. Então, teve um efeito psicológico muito interessante, que antes a gente tinha uma rotatividade muito grande dos mesários, e essa rotatividade diminuiu muito com esse rodízio, entre aspas, porque a pessoa sabendo que ela tem a oportunidade de sair, se houver necessidade, isso psicologicamente para ela teve um efeito muito interessante.
Então, diminuiu a rotatividade. Quem está nas outras funções, a gente fala assim, olha, se o presidente quiser continuar, passa a vez para o primeiro mesário, o primeiro mesário querendo continuar, passa a vez para o segundo mesário e depois para o secretário. Então, os nossos mesários praticamente mudam muito pouco, mudam mais em relação à eleição municipal por causa de candidatos, ser parente, esse tipo de coisa. Então, tem mesário que vem aqui, briga com um parente, fala assim, olha, meu irmão está candidatando, falei para ele não candidatar, porque eu agora não vou ser mais mesário, vou poder ser nessa, mas na próxima vocês podem contar comigo, não tira meu nome não. Então, isso ajuda também porque os mesários passam a não cometer erros que os novos mesários normalmente cometem. Então, isso vai criando uma memória neles também, vai ajudando no trabalho dos mesários. E a gente tem também, além do sistema, que melhorou bastante esse sistema, mas a gente antes tinha era a tabela no Excel mesmo, com os dados, né, nome, endereço, telefone, e-mail. Agora o que mais precisa mesmo é do WhatsApp, né? Eu acho que hoje em dia qual cartório que não consegue fazer uma eleição sem o WhatsApp, né? Para falar com os candidatos, falar com os mesários. Legal. Então esse rodízio que foi criado aqui adiantou bastante, ajudou muito. Né, Zé Muito legal. Rubens? O WhatsApp salvou todos nós mesmos. É uma ferramenta de comunicação muito, muito útil, né? Muito, não é à toa que fez o sucesso que fez, né? Concordo. O WhatsApp ele não é um sucesso mundial à toa, né? Não é do nada, né? Eu tô vendo aqui que Bicas está você saindo de Juiz de Fora em direção a Leopoldina, né? Não está na 040, tá um pouquinho para Não, a esquerda ali. 267. Ah, 267. entendi. Indo Legal, para Muriaé, Cataguases, Leopoldina. legal. Muito bom. Já passei aí na sua cidade. Já, indo para Juiz de Fora, vindo de Ubá. Já passei por aí. Mas muito Meu irmão bom. mora em Omar. Legal. Excelente. Muito obrigado, Cristiano. A sua a apresentação encantou a todo mundo aí, ó. Tá vendo? A Michelle falou, ó, compartilha aqui comigo. Eu tô querendo aprender mais. É isso aí. E o bom desse curso, pessoal, é isso. Assim, é claro que o depoimento do colega tira um pouquinho do tempo que a gente tem para trabalhar os conceitos. Mas é tão rico, né? E é gostoso também ver o colega, como é que ele se vira, né? Como é que ele se vira nas grandes questões. Essa questão do mesário, progressão, rodiziamento, é uma solução super interessante para um problema que muitos têm. Muitos têm. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Sobre como é que a gente faz para ser um pouquinho mais produtivo, né? No fundo, o que todo mundo quer é ser mais produtivo. Mas o que é isso, né? O que é ser mais produtivo? Então, o primeiro conceito que eu quero passar para vocês é o conceito de eficiência e o conceito de eficácia. Eficiência, pessoal, é fazer mais com menos, né? E tempo é um recurso. Então, se eu consigo fazer mais com menos tempo, eu estou sendo mais Luiz, eficiente. vou te Oi. interromper só um pouquinho, porque sua câmera, para mim, parou de funcionar. É, tá. Para o restante Vamos, parou também? tá. Vamos promover aqueles 5 minutos de break Podemos fazer. para esticar as pernas? A Cecília tinha levantado a mão para falar. Ela desistiu? A Cecília, não sei se foi Cecília ou Clarice. Agora eu fiquei na dúvida. A Clarice. Ela falou? Não, eu não falei, Quer Luana. falar? Quer falar agora? Ai, pode sim. Apesar de eu já tinha desistido. Não, primeiro é parabenizar o Cristiano, né, pelo trabalho apresentado. Uma coisa que eu queria só registrar, que eu trabalho em Belo Horizonte, mas eu já trabalhei no interior. No interior, fica muito mais fácil você administrar toda essa logística, todo esse trabalho prévio, como ele registrou aqui, fica mais fácil porque seria uma tratativa entre
chefe de cartório, os demais da equipe para participar, dar apoio, e juiz eleitoral com aval e o promotor. Agora, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, não. Por quê? Tem um foro e os demais cartórios não tem como, assim, não chega a um consenso nesse sentido. Então, é muito mais fácil no interior fazer esse trabalho preventivo, porque, a exemplo do Cristiano, e até mesmo quando eu trabalhei no interior, nós fazíamos algo parecido com o que o Cristiano colocou, fica muito mais fácil de você planejar, executar, porque se você for pensar assim, capital, cada cabeça é uma sentença, né? Não consegue chegar num denominador comum. Mas eu acho interessantíssimo, sim, concordo plenamente com o que o Cristiano colocou, registrou, no sentido de que esse trabalho prévio traz um certo conforto para a gente fazer a parte administrativa. A gente tem um pouco de trabalho no princípio do pleito, da organização, mas, ao mesmo tempo, nós temos mais tranquilidade para trabalhar. E outra coisa, o que foi colocado, o Luiz perguntou para o Cristiano, se eles, os candidatos, quando precisam ser intimados, eles vão até o balcão. É porque é uma mão, como é que é a mão? De duas vias, né? De mão dupla. Por quê? Uma via de duas mãos, né? Alguma coisa parecida. Porque eles se sentem receptivos no sentido de que, quando da reunião, o Cristiano, o juiz, o promotor, está passando o que pode, o que não pode, o que se refere a registro de candidatura, eles se sentem acolhidos e eles nos atendem também. Eu estou falando nos atendem porque, quando eu trabalhava no interior, era dessa forma. Eu acho assim, o servidor que pensa dessa maneira, que tenta fazer o melhor, ele mesmo colhe o melhor. E outra coisa que traz, eleva o nome da Justiça Eleitoral. Eu acho isso interessante e é a bandeira que eu levanto, que eu sigo, sabe? E, infelizmente, aqui em Belo Horizonte, não é infelizmente, porque a gente tem que trabalhar em um conjunto e fica um pouco mais complicado. Era só isso que eu queria registrar. E, Cristiano, parabéns pelo trabalho. Que continue assim, ou que estenda, né, com essa oportunidade que você está tendo, para os demais, como já solicitaram aí a sua ajuda, as suas informações, né? É isso. Parabéns, Cristiano. Muito Obrigada, bom. Luiz, e a Ana pela abertura aqui, em falar, em registrar aqui a minha opinião. Que joia. Muito bem, pessoal. Olha só, então vamos fazer um pipi break. Vamos usar só esticar as pernas, tomar uma água. Está muito calor, né? Então precisa tomar água. E deixa eu ver, daqui a 3 minutos, 4 minutos a gente volta, pode ser? Pode. Fazemos assim? Então tá bom. Vou levar. Ainda Pedro, bem se que você você... quiser, se você quiser, eu posso compartilhar agora, mas fica a seu critério, tá? Não, tudo bem. Mas, de fato, eu saí e voltei, e você também caiu, né? Por isso que a gravação caiu. A Bruna está falando aqui, ó, nas prestações anuais de partidos que não prestam contas e não têm movimentação, têm suas contas julgadas não prestadas. Porém, após o julgamento das contas, os partidos podem entrar com pedido de regularização. E aí temos que fazer tudo de novo. Então, é retrabalho, Bruna, mas observa, nós tivemos um resultado. Se você julga a conta não prestada, esse é um resultado válido, entendeu? Você julgou a conta não prestada. Isso em si é um resultado. E que vai, obviamente, obrigar o partido a refazer e tudo mais. Mas você atingiu o seu objetivo. Você encerrou aquele processo, percebe? Então, assim, é claro, depois o partido vai ter que fazer a regularização, etc. Né? E ele também está tendo uma espécie de retrabalho. Mas, de qualquer maneira, você teve um resultado. Tá? Mas eu acho que até isso seria um indicador interessante, pensando na solução do Cristiano, né?
de ser proativo, de fazer reunião com os partidos antes, essa incidência de contas não prestadas, quando você faz reuniões anteriores da eleição com os partidos, deve ser muito menor, né? Mas olha só, vamos falar sobre uma solução cooperada para diminuir o seu trabalho, né? Vocês, quem tem carro e tem seguro, já deve ter feito auto-vistoria, né? Como é que é a auto-vistoria? A seguradora te manda um link, né? Você abre o link, você preenche os dados, você tira a foto, né? E você faz a vistoria, tá certo? Pensando nessa solução cooperada, né? E pensando nos locais de votação, por que a gente não poderia ter, por exemplo, né, um checklist mandado anteriormente para aqueles locais de votação, né? Que são muito tranquilos, que são escolas, que são tranquilos, né? Que você já conhece, né? Que sabe que não vai dar problema, né? Por que você não pode ter a pessoa de lá fazendo a vistoria que você precisa fazer e você vai lá e fica 5 minutos para você ter mais tempo para dedicar para aqueles locais de votação que são novos, que você não conhece ou que são problemáticos, né? Então, isso é uma solução cooperada para diminuir o seu trabalho. Diminuindo o seu trabalho, a entrada de trabalho para você, você com certeza vai ser mais produtivo. Simples assim, né? Um outro ponto que eu gosto de falar é sobre a triagem, pessoal. A triagem, ela te ajuda a organizar o seu trabalho. Né? Sempre, sempre. O afiar o machado, que a gente já falou aqui algumas vezes. Afiar o machado. Né? Então, por exemplo, quando eu faço uma triagem dos processos que eu tenho que prolatar a sentença, né? Essa aqui é AIGE, essa aqui é AIME, isso aqui é prestação de contas, né? Eu posso criar, né? Eu posso pensar numa maneira de atacar cada pilha, né? Eu, por exemplo, eu gosto de citar, eu sou responsável pela arrumação da cozinha lá em casa. Quando tem visita, jantar, etc., a cozinha fica caótica, né? E aí o que eu faço? Eu separo talher grande, prato grande, copo, taça, etc. Eu separo, eu faço a triagem. Para quê? Porque aí eu posso atacar cada pilha de uma maneira mais assertiva, mais focada, entende? Então, eu não preciso nem ensinar Pai Nosso ao Vigário, mas é muito mais fácil você, por exemplo, lavar uma pilha de pratos, né? Pratos pequenos e no fundo os pratos grandes, e você vai lavando um em cima do outro, tudo mais, do que se tiver taça, talher, copo, não sei o que. É muito mais fácil você ter um trabalho focado. A triagem, pessoal, nos ajuda também em várias coisas. Eu posso triar mesário. Como assim? Ué, eu tenho o mesário que nunca deu problema, e eu tenho o mesário que faltou na última eleição, eu tenho o mesário que eu não conheço, que é gente nova. Eu não posso efetivamente lidar com os mesários diferentes de maneiras diferentes, né? Locais de votação, a mesma coisa. Ou seja, tudo aquilo que é um trabalho que está um corpo de trabalho me esperando, se eu conseguir organizar esse corpo de trabalho antes, eu vou conseguir trabalhar melhor. Né? Aqui nós estamos aqui com quanto ao edital de intimação para os partidos acerca da licença de administramento e transferência será automatizado. Acredito que será prevista na resolução. Tá. A Clarice está falando uma automação aí. A Bruna está falando assim, nas prestações anuais de partidos que não prestam contas e não têm movimentação, não têm suas contas... tá. Tá aqui. A qualquer momento... é um retrabalho, entendi. Agora, a Juliane falou, concordo com a Bruna. Acho que o pior retrabalho é ter que analisar contas que já foram julgadas não prestadas. Esse primeiro julgamento deveria ser mantido. Mas você tem que dar a alternativa ao partido de justificar, né? De justificar de novo, né? Ontem eu tive uma pessoa que falou, olha, graças aos modelos, eu consegui fazer todos os processos de mesários faltosos por meio de uma estagiária. Graças aos modelos do PJE, entende? Ela conseguiu, ela treinou o estagiário e tal, e fez com que ela ficasse por conta dessa quantidade de trabalho. Olha só que interessante, pessoal. Então, bom, pessoal, a gente conseguir produzir mais com menos não significa só redução de custo, não, significa melhoria da qualidade de vida também. Porque a gente vai poder se dedicar a coisas mais nobres, a coisas mais interessantes, né?
E falando em custo, né, o custo do Poder Judiciário, eu não preciso falar para vocês, né, é enorme, né? 116 bilhão de reais, né, segundo o Justiça e Números de 22, né? A Justiça Eleitoral de Minas é responsável por 728 milhões daquele quinhão lá. 728 milhões. Dos quais 87% das despesas é com o pessoal, né? São 311 magistrados e 3.000 e praticamente 400 pessoas de apoio. Isso aqui entra requisitados, contratados, etc. Tá? Então, são 11 pessoas de apoio para cada magistrado. Tá? E olha só, pessoal, o TRE de Minas ele está em primeiro lugar entre os TREs, né, no índice de produtividade de magistrado. O que é isso? Baixa de processos pelo número de magistrados. Tá? E é um número até pequeno, 106. É 10, 15 vezes menor do que um tribunal estadual, por exemplo. Tá? E também está em segundo lugar no índice de produtividade de servidor. Tá? Aqui está do ano de 22, tá certo? Observa, pessoal, o TRE de Minas ele está bem na fita, mas segundo o CNJ ele está em 13º lugar, né? Ele está numa categoria prata, né? E olha só que interessante, 70% da atividade dos TREs é administrativa, né? Administrativa eleitoral, mas o CNJ só pensa, só olha os nossos índices judiciais, baixa por magistrado, baixa por servidor, né? Aí ele criou o prêmio CNJ de qualidade, em que envolve outras dimensões. Mas, de qualquer maneira, pessoal, para o CNJ, a justiça eleitoral é justiça. É justiça. Ponto. Entendeu? Então, a gente tem que ficar realmente vivo e baixar tudo que pode. Não pode ficar tolerando processos desnecessários, sabe? Processo que fica lá cozinhando na nossa zona eleitoral. Fica livre deles. Né? Bom, sobre a divisão do trabalho, hoje mesmo, eu acho que foi o Cristiano falou sobre a importância da divisão do trabalho para o bem-estar de todo mundo. Né? Eu acho até uma questão de valorização e de autoestima, né? A gente dividir o trabalho. E aí, para isso, vocês contam com o catálogo de atividades, o CAT. Né? Eu acho o Edvando está falando isso, né? Atividade normatizada típica de babá de partida. Notificar para prestar contas após vencimento do prazo legal. Vencido o prazo, o ideal era já tornar as contas não prestadas e pronto, né? Depois, o processo de regularização demandaria apenas um trabalho de regularizar a análise das contas. Infelizmente, isso sempre em cada prova. Isso acontece. Agora, eu ouvi um colega de vocês falando assim, olha, pessoal, tudo bem, eu não consigo intimar eletronicamente fora de período eleitoral. Mas eu consigo chamar para vir à zona eleitoral, porque eu tenho o e-mail, o zap, etc. E aí a pessoa chegando, eu intimo no balcão. Então, se a gente tem esses recursos, né, de mandar zap, de mandar e-mail, até de ligar a pessoa, quando puder, quando for possível, né? Chega lá, você pega e intima no balcão e resolve a parada, né? É uma ideia interessante, tá? Então, pessoal, na divisão de tarefas, um ponto importante que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: tipicamente o servidor mais antigo, que é o chefe de cartório, ele já passou por muita experiência, já passou por muitas situações, né? E ele tem, eventualmente, mais conhecimento jurídico, etc. Né? Então, é muito importante que você aloque as tarefas de acordo com o que cada um pode fazer. Então, se eu pego o chefe de cartório e coloco para atender eleitor, de certa forma, eu estou desperdiçando o conhecimento específico que aquela pessoa tem. O ideal é que eu coloque para atividades menos complexas pessoas menos preparadas e para atividades mais complexas pessoas mais preparadas. Simples assim, pessoal. Só que para isso é preciso, obviamente, primeiro ter esse estado de atenção, né, e treinar. Eventualmente, um requisitado novo, estagiário novo, chega completamente incapaz de fazer muitas atividades. Você tem que investir nesse treinamento, e aí que entra a importância de uma cartilha, e entra a importância dos procedimentos operacionais padrão. Ou seja, você passar para a pessoa que está chegando com pouca experiência um material e falar, leia aí e me tira as dúvidas. Fala comigo só as dúvidas que você tiver.
ou seja, você ia acelerando também o treinamento, né? Para você dedicar o mínimo possível. Estagiário, por exemplo, é uma coisa que todo mundo relata, que às vezes o estagiário não fica muito tempo, né? Vem, fica aí alguns meses, aí acha um estágio mais interessante, vai embora, né? Não tem aquele vínculo, né, que a gente tem com o servidor, com o requisitado, etc. Então, também você investir demais no treinamento do estagiário, né? O ideal é que ele seja capaz de ler, aprender e consiga desempenhar as funções dele. Então, como é que alcança uma elevada produtividade? É o resultado de tudo, né, gente? É o resultado de tudo. É resultado de boa comunicação, é resultado de boa infraestrutura, de boa tecnologia, etc. Eu acho que esse passo 1, passo 2 aqui é um exemplo, né, da gente pensar em metas de produtividade, né, e testar, PDCA. Como é que eu lido com o mesário faltoso? Eu vou tentar lidar dessa maneira. Vou tentar fazer um grupo de WhatsApp, engajar as pessoas, tratar diferente o mesário novo, fazer o rodiziamento, como a gente falou aqui, etc. Quer dizer, você testa, deu certo, mantém. Se não deu, né, tenta outra abordagem, né? De qualquer que seja a abordagem, pessoal, e aí que entra a importância da nossa reunião de gestão, quando a gente fala em reunião de gestão, né? Que é importante a gente ter o registro da nossa reunião. Como assim o registro? É um relatório, os slides que você vai apresentar na reunião, qualquer registro é melhor do que nada. Porque as palavras se perdem, né, pessoal? As palavras se perdem ao vento. É muito difícil você lembrar o que o outro falou na última reunião. Se você registrar minimamente, você já tem um resultado muito melhor, né? Então, fazer um registro dos indicadores da nossa zona eleitoral, das iniciativas que a gente quer empreender naquele mês, o que a gente quer conquistar no mês, ou até mesmo na semana, isso é muito importante. A gente teve um colega de vocês que mostrou como que ele distribui as tarefas no cartório eleitoral usando aquele planner do Teams, né? O Aquiles. E ele usa bem demais. Ele controla a vida da zona eleitoral dele, de todo mundo que trabalha via Teams, né? Via o planner. Todo mundo sabe o que tem que fazer, quando, etc. É super interessante. E ele jogou lá, inclusive, todos os entregáveis que precisava fazer, por exemplo, pré-eleição. Muito interessante. Nós vamos ver se ele apresenta no final. Tá? Bom, sobre o efetivo da Justiça Eleitoral, a gente já falou, mas tem uma coisa interessante, que é esse aqui, ó, um servidor requisitado a cada 10 mil eleitores. Vocês sabiam disso? Que vocês teriam, efetivamente, existe uma resolução que determina um requisitado a cada 10 mil eleitores. Mas ninguém se vale disso, né? Ninguém se vale disso. Aliás, o que a gente já viu com um colega de vocês foi que, apesar dele ter direito ao requisitado, etc., ele não estava conseguindo requisitado. Os órgãos que poderiam ceder pessoas estavam literalmente ignorando a Cláudia estava conhecemos sim, mas os órgãos que podiam ceder o requisitado estavam literalmente ignorando ele, né? E aí, ó, a Flávia está falando assim, ó, o difícil é conseguir o requisitado. Então, pessoal, aqui tem um segredinho industrial que um colega já falou. O envolvimento do juiz eleitoral é fundamental, é a diferença entre água e vinho, entendeu? O envolvimento do juiz eleitoral faz com que você consiga muito mais boa vontade. O juiz eleitoral, tipicamente, ele tem muita influência, ainda mais no interior, em cidades pequenas, né? Então, o juiz eleitoral entrar nessa briga pelo requisitado e conseguir é muito importante. Então, é preciso, pessoal, que vocês engajem o juiz eleitoral nessa briga que vocês precisam de requisitado, que vocês precisam até para sobrevivência, tá? Bom, já falamos sobre isso aqui, produtividade. Falar um pouquinho aqui do papel do administrador do cartório, né? O papel do administrador do cartório, pessoal, o Lorival está falando, conhecemos e utilizamos. Olha. Lorival, e você engaja o juiz eleitoral também nessa briga pelo requisitado? Conta para a gente aí. Isso aí, ó. É o que dá certo. O juiz eleitoral tem que estar junto, pessoal. Tem que estar junto, né? E nesse sentido, viu, pessoal, a nossa experiência é que se o chefe do cartório eleitoral
chega com um relatório de gestão bonitinho, com indicadores, com as iniciativas, um plano de gestão, o que quer fazer até tanto, etc. Nós vamos falar um pouquinho mais de plano de gestão, né? Gente, o juiz eleitoral, ele automaticamente ele suspira aliviado, porque a zona eleitoral, tipicamente, é um problema para o juiz eleitoral. Ele está lá imerso num tiroteio, numa coisa, e se vocês mostram para ele que está tudo bem na zona eleitoral, está tudo organizado, está tudo sob controle, ele respira aliviado. Agora, você pode falar assim, olha, eu preciso de requisitado, eu preciso da sua ajuda, tá? Então, aí a gente começa a engajar o juiz eleitoral na nossa briga, tá? Mas, falando, então, do administrador cartorário, né, do cartório, tem um monte de coisa que ele precisa fazer. Ele precisa dar relatório, ele precisa planejar, gestão do cartório, regra, fazer o pessoal seguir regra e padrão, né, a própria gestão processual, acesso a recurso, ao sistema, etc, etc, etc. Agora, tem um pontinho desses aqui, ó, que chama gerenciamento responsivo, que eu acho muito importante que vocês considerem. O que é o gerenciamento responsivo? É o gestor da unidade, né? Está sempre lendo a condição da unidade. Sempre lendo. Né? Então, por exemplo, se você começa a perceber que está juntando gente na porta da zona eleitoral antes de vocês abrirem, né? Aí você vai lá e descobre que o pessoal chega no ônibus de madrugada, passa horas e horas até a zona eleitoral abrir, aí fica lá na porta, faz xixi na parede, é aquela coisa que a gente conhece, né? Ainda mais gente muito simples, muito humilde, que vem do interior, né? Desses interior bravos aí, né? Então, pessoal, o que é o gerenciamento responsivo? É você ler essa situação, essas situações e responder. Por exemplo, você pode abrir em alguns dias da semana mais cedo para atender essa turma que vem do interior, né? Quer dizer, você pode fazer um dia itinerante, né, em alguns lugares, né, que não tem acesso ao cartório eleitoral. O gerenciamento responsivo é isso, né? Um outro exemplo, tem uma fila muito grande no cartório, uma fila, aí você pega e abre mais um guichê, né? Você abre mais um guichê. Eu estou vendo aqui que a Cláudia falou, Clarice, nesse caso pode ser enviado um link de convite ao entrar no grupo. Ah, tá, tudo bem. A Clarice falou, Luiz, quanto ao grupo de WhatsApp para agilizar a comunicação dos organizados, trata-se de algo controverso. Compartilhar o número de contato, o número de telefone, deve ser visto com cautela em função da Lei Geral de Proteção de Dados. Olha, Clarice, isso realmente sempre vai ser um problema. Agora, grupo de WhatsApp com os mesários, etc., parece que está virando uma coisa comum, né? Então, não sei. A gente tem grupo de WhatsApp para tudo, né? Até aqui no nosso curso, né? Nós temos grupo de WhatsApp. É claro que tem que ter parcimônia e tudo mais, mas é uma solução, cara, que puxa vida. Eu estou vendo aqui o Lorival. No preenchimento do futuro desejado, tivemos demandas dos registrados para que seja pago o auxílio transporte e o auxílio alimentação. Então, seria um atrativo para facilitar as requisições, demanda a ser analisada. Seria uma demanda a ser analisada, com certeza. E olha, eu sei de situações, pessoal, que o juiz eleitoral conseguiu que a Câmara dos Vereadores local votasse uma resolução no sentido de dar esses benefícios para os requisitados. Então, não resolveu via o tribunal, mas resolveu via Câmara de Vereadores local. Olha só que interessante. Tá? Bom, vamos avançar. Então é isso, né, pessoal? Produtividade é resultado de um monte de coisa. E aqui eu queria chamar a atenção dessa distração na palma da mão. As mídias sociais, né, elas são feitas por profissionais de comunicação. Por trás de cada post bem montado, né, cada post que chama a sua atenção, tem uma equipe de especialistas em chamar a sua atenção. Né? É uma equipe que está acompanhando o indicador, vê o que mais atrai, o que tem mais chance, né? Então, é muito fácil a gente se distrair. E olha só que louco, pessoal. Se você pega e passa só 20 minutos por dia, né, numa mídia social, no final da semana, né, sábado e domingo também, você perdeu 140 minutos. Significa assim, 2 horas e pouco
né, do seu tempo acordado em mídia social, sem você perceber. Imagina isso. 2 horas e poucos por semana, né? Agora, pensa aí na sua equipe. Você tem uma equipe de 5 pessoas, né? É como se tivesse uma pessoa a mais. Se a gente não acessasse mídia social durante o nosso horário de trabalho, era como se a gente tivesse um servidor a mais na nossa zona eleitoral. Então, a mídia social, né, ele é um distrator, né? Ele rouba seu tempo de uma maneira que a gente não percebe. Inclusive, nós vamos perceber mesmo, porque do outro lado lá são especialistas a te vender curso, a te vender acesso, a te fazer revisitar coisas. Você abre um assunto que você gostou, qualquer que seja ele, natureza, aí ele começa a te mostrar só a natureza. Sabe que você gostou daquilo? Mostra só a natureza, etc. Então, do outro lado lá tem gente profissional, pessoal, para te distrair. E isso não é bom, porque termina que a gente perde muito tempo, né? Bom, falando um pouquinho agora sobre o teletrabalho, peraí que eu estou. Peraí, cadê meu Zoom aqui? Acho que O eu caí. Ademilson tá pedindo a palavra, Luiz. Opa, pode, por favor, vai lá. O microfone ainda está desligado, Ademilson. Oi, Agora sim. boa tarde, gente. Doutor, Boa tarde. sobre o grupo de trabalho com o WhatsApp, só voltando um pouquinho, que não deu tempo de mencionar na hora, é, é, eu quero sugerir para o pessoal a lista de... Ai, gente, esqueci o nome da palavra. A ferramenta lista que você De, faz, uma de lista de comunicação, distribuição. esqueci o nome técnico dela que tem lá no WhatsApp. E aí Lista de você não distribuição? revela Lista de o telefone do transmissão. mesário, lista de transmissão, isso, obrigado. Você não revela o telefone do mesário uns para os outros, e você pode estratificar um determinado grupo que precisa de um recado específico, você consegue separar. E não é difícil montar uma lista de transmissão. O defeito é o seguinte, você tem que insistir para que todos eles salvem o contato do cartório, porque os que não salvaram perdem. Eu tive esse problema na outra vez. Aí o pessoal reclamou, eu falei, ó, não vou criar grupo, porque o grupo é um pouco chato, e revela o telefone que a gente tem que preservar. Então, eu preferi criar a lista de transmissão. Olha só que legal. Muito obrigado pela sua contribuição. Você já contornou um problema, né? Um problema colocado pela colega, né? Ó, tem essa questão da LGPD, então vamos com lista. Aí como é que faz com lista? Tem que ter salvado o contato do cartão. Beleza. Olha só, pessoal. Olha que chique. Para tudo a gente tem uma solução, né? Para tudo. O mais importante, pessoal, é a gente querer a solução. A gente não ficar preso nas nossas limitações e aceitar as nossas limitações. Vamos atrás das soluções. Muito bom. Obrigado, viu? Obrigado pelo seu aparte, pela sua intervenção. Muito obrigado. Bom, pessoal, falando em teletrabalho, né? Para algumas zonas eleitorais que tem muito pouca gente, né? Falar em teletrabalho parece uma coisa muito abstrata, né? Como assim teletrabalho? Sou eu sozinho aqui? Sou eu e mais uma pessoa aqui? Como assim teletrabalho? Mas olha, se você contou com a ajuda de um AVE, entendeu? Um assistente virtual eleitoral, você tem gente de teletrabalho, né? E o que a gente ouve de alguns AVE que a gente conseguiu conversar e também de gestor de cartório? Que o AVE, às vezes, está trabalhando lá sozinho, perdido, não tem nenhuma sincronização com o cartório, o chefe de cartório não conversa com ele, não dá orientação, não troca, entendeu? Então, olha só, pessoal, se a gente tiver alguém em teletrabalho na nossa zona eleitoral, a gente tem que tratar todo mundo, entendeu? Como se tivesse em teletrabalho, entende? Isso significa o quê? Reuniões, né? Opa, eu saio do compartilhamento de tela aqui. Reuniões, tudo que for feito, toda a condução do trabalho na zona eleitoral tem que ser feita como se tivesse as pessoas em teletrabalho. Eu queria ouvir de vocês, alguns de vocês, se alguém aqui tem um AVE ajudando lá no cartório. Quem tem AVE ajudando no cartório? Alguns de vocês têm? Joga aí no chat, por favor.
Outra coisa que eu queria ouvir de vocês. O Lorival, nós queremos um ave. Aqui, ó, o José Rubens falou, nós temos 2 aves. Tenho 2 aves que foram retirados daqui. Que foram retirados aí da sua zona eleitoral, né, José Rubens? Tá. Não, eu quero saber se alguém tem um ave ativo, ajudando aí, né? A Elad está falando, tive um ave no período de fechamento do cadastro do ano passado. Legal. Ô, Elad, como é que foi o vínculo? Opa, o Arnaldo falou, eu tenho, né? Pega o Arnaldo, então. Arnaldo, como é que está esse vínculo aí? Você tem trocado ideias, ele tem participado de reunião de gestão com vocês? Como é que está esse negócio? Conta pra gente, Arnaldo. Então, Luiz, tem sido uma experiência muito boa. Ela realmente tem nos ajudado com as prestações de contas eleitorais e partidárias, e a gente troca mensagens quase que diariamente sobre as dúvidas, sobre o próprio relacionamento no cartório, entendeu? Ela precisa se sentir à vontade. Ela faz parte de uma equipe, ela faz parte de um cartório eleitoral. Então, a nossa preocupação toda é essa, não é apenas um serviço, uma prestação de serviço. Ela é uma colega que está trabalhando à distância, de casa, mas está atuando com a gente, junto com a gente. Legal. E o AVE, ele trabalha no mesmo horário do cartório eleitoral ou ele pode trabalhar em horários distintos? Ela pode trabalhar em horários distintos, mas normalmente ela trabalha no mesmo horário de funcionamento do cartório, na parte da tarde. Tá. Legal. E você já fez alguma reunião com o AVE presente, você e a equipe, e o AVE presente? Você colocou alguma meta para o AVE? Vocês discutiram alguma coisa nesse sentido? Por exemplo, meta? Ainda foi só virtual que a gente fez a reunião. Sem metas em relação aos processos, à redução do acervo processual e cumprimento das metas do CNJ. Tá, muito legal. Então, olha só, você está integrando o AVE. Você integrou essa assistente virtual eleitoral à sua gestão, à sua equipe, etc. Alguns chefes de cartório não fazem nada em relação a isso. Deixa o AVE solto, o AVE faz o que quer, né? É a maneira de minimizar o resultado do AVE. O bom é quando o AVE está trabalhando em sincronia com a turma, com a equipe, né? Porque aí sim vocês vão colher resultados junto, né? Você vai orientar o AVE no que fazer e o AVE vai te ajudar a colher resultados, né? Então, pessoal, falando em teletrabalho, né? O teletrabalho, o teleestudo, etc., não é novidade no mundo, né? Quando teve o início da pandemia, nós todos fomos jogados para dentro de casa, né? O home office, e muita gente que estava no home office nem tinha condição de estar. Não tinha internet em casa direito, criança, cachorro, aquela coisa, né? Como é que trabalha numa casa pequena, apertada, cheia de gente? Quer dizer, foram tempos difíceis, né? Seria o home office. Eventualmente, eu sou uma pessoa que eu não produzo bem em casa, não produzo. Eu prefiro 1000 vezes vir para o escritório, né? Aqui no escritório eu consigo produzir. Tem a metade do caminho, que é o híbrido, né? E tem o presencial, né? Hoje em dia, pessoal, nós estamos num ponto meio estranho da jornada, né? O trabalho remoto já é bem definido, né? Já está bem definido na Justiça do Trabalho, etc., né? E o TRE ele tem algumas portarias em relação a isso, né? Então, por exemplo, o híbrido é a presença presencial pelo menos 3 vezes por semana, né? E eu posso ter também gente que saiu da zona eleitoral para acompanhar cônjuge, está longe e poderia estar trabalhando conosco, né? Aí já não dá para estar 3 vezes por semana, né? Aí seria teletrabalho mesmo, né? O que a resolução 276 fala é isso, né? Que para aqueles caras que estão em teletrabalho, eles precisam de uma produtividade 15% superior. O que é isso? Se você não tiver um implantado, né, o CAT, né, o catálogo de atividades, se você não tiver o plano individual de trabalho para aquela pessoa, como é que você vai falar que ela tem produtividade superior, inferior ou igual? Você não tem como falar isso, né? A Bruna está falando aqui, né? Vejo muita resistência para aceitar o teletrabalho. E também eu ir por parte dos gestores e servidores.
Olha, ô Bruno, depende do lugar, né? Tem lugar que roda isso de uma maneira super tranquila. Ontem, na turma, eu acho que foi turma um. Gente, a quantidade de gente que tem teletrabalho e está tudo bem, sabe, é muito grande, sabe? Na verdade, o problema eram dois servidores. Esse, o Zé Rubens está falando dos aves que ele perdeu, né? É, vou passar seguindo, está tudo certo, né? Eu já falei sobre isso. O Bruno, o que aconteceu foi uma coisa interessante. Lá atrás, em 21, o CNJ ele mandou todo mundo para o teletrabalho, né? Falou em Justiça 4.0, em todo mundo trabalhando à distância, tal, né? Aí, uma comissão do CNJ foi visitar o TJ do Distrito Federal, que é um TJ super produtivo, tá? E estava todo mundo em teletrabalho, o tribunal estava vazio, né? Aí eles assustaram. E aí puxaram o freio de mão e trouxeram, fizeram a resolução aí, ó, 481 de 22, revogando muita coisa que permitia o teletrabalho, sabe? Nós precisamos chegar no ponto de equilíbrio. Essa que é a verdade. A gente precisa de ter um ponto de equilíbrio. Às vezes o teletrabalho é a salvação de uma servidora que você ia perder, né? Porque ia acompanhar o marido ou acompanhar o cônjuge e com o teletrabalho você não perde, né? Aqui nós estamos, eu estou vendo aqui a Bruna, né? Aqui diz que não poderia ser discricionário ao chefe o deferimento. Bruno, eu acho que também deveria ter uma comissão de teletrabalho, sabe? Deveria ser uma coisa um pouco mais institucional, na minha humilde opinião, né? Lorival Campos, como mensurar o trabalho de servidores no híbrido ou teletrabalho? Como está sendo realizado pelos gestores que já estão vigorando? Então, Lorival, eles estão fazendo aquele plano individual de trabalho, né? E usando o catálogo de atividades. Então, você tem direitinho o que o cara em teletrabalho está fazendo, direitinho, entendeu? O José Rubens, nossas zonas foram extintas, por isso não fomos vinculados no tá. Você é um ave, né, José Rubens? Tá, beleza. Então, olha só, se você sabe o que você quer que a pessoa em teletrabalho faça, e você passou para ela o que você quer que ela faça, ela fez, está tudo certo, não precisa sofrer com mais do que isso, né? E o final das contas, pessoal, a bússola mesmo, né, o que interessa é produtividade. Resultado, desempenhou, né? Fez o que tinha que ser feito, tá valendo, é o que eu quero, tá certo? É o AVE. Se o AVE fez o que eu queria que ele fizesse, tá valendo, né? Então, o medidor é produtividade, entendeu? É produtividade. Já falei um pouco do AVE, né? Eu acho que um ponto do trabalho remoto é usar ferramentas combinadas. Então, se é para usar o WhatsApp, vamos usar o WhatsApp. Se é para usar o Teams, vamos usar o Teams. Não pode deixar a pessoa no isolamento, entendeu? Tem que combinar direito. E tem que trazer a pessoa para a equipe, né? Esse é o ponto fundamental dessa coisa toda. Terminando aqui, pessoal, eu queria que vocês falassem para a gente, eu queria duas pessoas para compartilhar com os colegas, ou essa questão da gestão do teletrabalho. Então, alguém aqui da equipe, alguém aqui da turma, que tem essa questão do teletrabalho bem equacionada, né? Temos alguém da equipe, alguém da turma que tem essa questão bem equacionada, para compartilhar a experiência com os colegas, né? Ou a pessoa para compartilhar algumas não conformidades. Não conformidade com estagiário, não conformidade com o tribunal, com infraestrutura, não conformidade entendeu? Com pessoas em teletrabalho, qualquer coisa que não está conforme a gente gostaria, né? Quem que poderia nos ajudar? Quem está disposto a compartilhar com os colegas? Vamos ver aqui, ó. A Mirna está falando. A Mirna deve ser um ave, né, Mirna? Pessoal, quem pode compartilhar com os colegas como faz a gestão do teletrabalho? Tem teletrabalho aí? E como é que acontece?
José Rubens, então, nossas ofertas. Tá. Pessoal, quem é que pode compartilhar? Quem é que vai enriquecer a nossa próxima síncrona? Ou falar um pouquinho de dificuldade que tem com requisitado, dificuldade que tem com estagiário, dificuldade que tem com o tribunal, dificuldade que tem com, entendeu? Qualquer que seja a coisa. Aí, pessoal, vamos lá? É uma apresentação simples, gente. E o voluntário do dia, o Cristiano, hoje, ele ganhou 500 pontos pela apresentação. E essa pontuação, ao final, vale prêmios aí, ó, o Cristiano comemorando. É bem simples. Então, assim, se precisarem de ajuda também, às vezes, né? Ah, eu tenho dificuldade para fazer o PowerPoint, pode me chamar que eu ajudo vocês. Às vezes alguém que está tendo essa experiência, né? Trabalha em teletrabalho ou essa experiência do híbrido e queira trazer, né, a sua vivência para cá. Vamos lá. Todo mundo fica todo mundo quietinho. Cristiano, você quer indicar? O Cristiano tá rindo. Não sei se ele tem É. algum. Não. Cristiano, indica alguém aí, por favor. Ó, a Precisa... Clarice levantou a mão. Clarice, você é uma voluntária, Clarice? Vamos por etapa. Opa! Tudo bem. É o seguinte, vai ser na próxima quarta, mas a única coisa que eu quero saber é o seguinte, nós temos servidor aqui em teletrabalho, mas o que Ótimo. exatamente vocês querem, sugerem? Então, eu quero que você conte para nós como que você lida com essa situação de teletrabalho. Como é que você combina o trabalho que eles vão fazer? Como é que você distribui tarefa? Como é que você acompanha? Se ela participa das reuniões? Eu não quero que você fale com antecedência, não. Eu quero que Não, você tranquilo. prepare aí uns slides. A Ana pode te ajudar a preparar slides, se você não souber. Tá? Mas conte para a gente se você está feliz ou não, quais são as dificuldades do teletrabalho. Sim, Só para compartilhar conosco? dá, mas será uma coisa muito simples, porque eu vou viajar para não sei que lugar que fica esse trem, não. Águas Formosas, para trabalhar no Conselho Tutelar, e eleições do Conselho Tutelar. Zona 4. Águas Formosas. Se É, você jogar no Google Maps, É longe. 9 horas de viagem, eu acho. Minas é um país, né? 9 horas. Mas É mais, né? Mas olha, não é para ser complicado, tá? Viu, Não, eu Clarice? vou fazer uma coisa simples, tranquilo. Não, É não isso, tem não é problema, para ser não. complicado. Tá Tudo bom? bem. Tá ok. Então, a próxima quarta. É. Sim. Eu estou vendo aqui, a Marine tinha falado alguma coisa. Também a Leciane. É. Quem sabe vocês não compartilham, pessoal, as experiências de vocês. A Marina tá mandando um abraço pro pessoal de Águas Formosas, eu acho. Ah, a Marine, entrei lá em Águas Formosas. Ah, tá. Ô, Marina, isso é um sinal, hein? Isso é um sinal. É você que tem que compartilhar, cara. Ó, isso é sinal. Fala pra gente, compartilha com a gente não conformidades que você possa encontrar na sua. Estou de férias semana que vem. Ah, meu Deus do céu. Que folga, hein? Gente, não acredito. O terreno dá férias para vocês. Tem que ser esse ano, né? Porque ano que vem não tem férias. Ai, Deus. Eu estou saindo de férias e tem eleição para fazer. Tá bom. Bom, tá bom, pessoal. Tá, vamos com esse compartilhamento que nós temos, tá? A Clarice vai contar para a gente como é que ela lida com essa questão do teletrabalho, tá bom? Eu posso incluir também experiência dos colegas daqui, né? Porque o meu marido, por Pode, exemplo, é um ave. claro, exatamente. Exatamente. Ok, Tá bom? Vai ficar super rico. Tá tá. joia? Vou tentar. Excelente.
Então tá bom. Obrigada, Clarice. Muito obrigado, Clarice, pela sua disposição em contribuir, tá bom? Ok. Então, pessoal, muito obrigado. Últimos slides aqui, ó, é só o próximo passo, né? Nosso próximo passo, então, é no dia 4 de outubro, tá bom? 4 de outubro. E a gente vai falar um pouquinho sobre não conformidades. A gente pode pegar a lista de não conformidades na hora lá, fazer o pessoal contribuir pelo chat. E as disciplinas da semana 4 no ambiente virtual de aprendizagem. Tá joia? Então, eu agradeço, pessoal, a presença de vocês, a audiência, e desejo sucesso. Que todos vocês tenham uma ótima eleição de conselho tutelar esse fim de semana agora, tá bom? Um abraço a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Até, gente. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Valeu.